bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumamos as assolações, tu arrancaste as cidades e a sua memória perante pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os pobres com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus filhos. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem, tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus horrores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esqueceram de Deus. O que o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se mologrará perpetuamente. Versículo 19: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. E o 20: tu os pões em medo, Senhor, para que saiam as ações que são constituídas por belos homens. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor.
465. Eu li que Jesus fora preso, de novo na minha alma vibrou. 465. Tentar tirar aqui. Eu li que Jesus fora preso, de novo a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isso me empurrou. Eu vi que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceram grande afronta, foi criado de espinhos também. É o 465 aqui, tá? Da água. É conhecido, não é? Aqui está escrito igual a Daniel. Eu não sei. 465 da harpa. Minha mãe está diferente, né? Ele veio, eu sei que eu era culpado. Você está no cantor cristão. Quem está no cantor? Porque também tem, né? Quanto bem assim da harpa. Vamos tirar de novo? Tira mais rápido ou vai nesse passo, né? Esse passo, né? Ele parece que não é mesmo muito. Ele é assim mesmo. Ele está cantando tá certo. Vamos lá. Eu li que Jesus fora preso, de novo a minha
Amém. Deus é bom. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Ela quer cantora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dizemos, amém? Dizemos, cara. 200 na área. Amiga Cristo. Oh, amiga Cristo. Amém? Louvado seja o teu nome. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda viver os cuidados ao Senhor. Falta o
Marcos, amém? Louvado seja o teu nome, Jesus, maravilhoso. Tu és lindo, Pai. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Alegres. Deus tem falado, Deus tem inspirado. Como é bom servir a Deus. Glória a Deus. Isso aí é um diferencial de quem descobre o prazer. Comentava ontem com o pastor Gênesis sobre isso, depois daquele culto glorioso que tivemos ontem. E ele falando, comentando como foi tudo muito bom. Aí eu falei, mas você está vendo? É porque a gente descobriu o prazer nas coisas do Senhor. Quando a gente descobre isso, tudo que a gente faz, que envolve o reino de Deus, é bom. A gente gosta, gera um bem-estar. Hoje eu quero ler aqui um verso que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2. Só o verso 7. Esse. O texto de Gênesis 2,7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nós percebemos duas características importantes, e que nós temos sempre que deixar isso muito latente. Primeiro, que nós fomos criados no pó. Somos meros bonecos de terra que está aí. Mas o diferencial é que Deus nos deu vida a partir dele. Por que eu quero dizer a partir dele? Porque você vai ver em toda a declaração da criação, quando ele foi criando os seres, ele foi mandando terra produza, água produz, e foram criando, e eles automaticamente foram se tornando almas viventes. Mas no caso do ser humano, ele pegou a terra, bolou ali, montou o boneco e assoprou a vida. Ele não mandou a vida surgir, porque nós não somos seres normais, nós somos seres com uma graça e uma unção espiritual, algo de Deus em nós. Por que eu estou destacando então essas duas características? Primeiro, eu estava ouvindo a citação do Salmo 9. Pode deixar isso daí, não quero te mudar não. Os dois últimos versos do Salmo 9 que o irmão leu no início fala: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Aí o 20: tu os põe medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Então, você se lembrar que você foi criado do pó da terra, fazer ter um entendimento que você não é nada precioso na sua formação comum. O seu natural é algo totalmente descartável. E o que me faz valioso? É a inspiração, ou seja, aquilo que Deus colocou dele em nós. Se nós abrirmos mão de Deus e do que Deus representa, o que sobra? O pó da terra. Aí o que sobra se desfaz, e a pessoa que se acha acaba perdendo a oportunidade de se usufruir das coisas gloriosas que Deus dá aos que ele criou. Como eu disse ontem, aquele culto simples foi tão glorioso, mas quem sente prazer em momentos assim? Aqueles que entendem que apesar de ser criado do pó, a essência de Deus está nele. Então, nada melhor do que se manter em contato com esse Criador. Isso é importante, é necessário. Quanto mais a gente se envolve nas coisas de Deus, mais isso de Deus em nós se aflora. Eu gosto muito dessa colocação, que uma vez eu vi, nunca mais esqueci, volta e meia aparece em algumas mensagens, quando o pregador disse pela primeira vez que eu guardei, que dentro do homem há um vazio que é ocupado somente por Deus. Aí eu fico pensando, imagina o tamanho desse vazio, pastor Marcos. Para só Deus ocupar, você pode se esforçar muito para ter uma ocupação ali. É o que o mundo tem feito: prazeres, gozos, vícios, manias, tudo para ter prazer e ver aquele vazio ser completo. Mas não tem jeito, aquele vazio tem o tamanho certinho de Deus. Uma vez Deus te preenchendo, você passa a ter alegria verdadeira, passa a ter satisfação verdadeira. E aqui nós vemos na criação que o pó realmente passou a ficar vivo, mas não apenas pelo poder de uma palavra, mas por aquilo que Deus soprou em nós, nos fazendo almas viventes.
que possamos nos aplicar o máximo para usufruir de Deus em nós, porque essa conexão aqui, faz o pó ser diferenciado. Sem essa conexão, nós só ficamos esperando voltar a ser só pó. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Oh, glória! A gente vendo aí o desenrolar dessa situação toda aí no mundo que está se passando, aí eu vi uma situação daquele líder daquela nação, Coreia do Norte, e ele fazendo umas declarações ali absurdas, né? Aí me lembrou lá atrás da Nabucodonosor, ele se achava realmente que era o poderoso, que era o soberano, e esse camarada está agindo da mesma forma, achando que ele é, e que ele pode, e que ninguém vai poder impedir, por causa dos armamentos bélicos que ele tem, aquela coisa toda. Meu Deus, é complicado, não é, velho? Meu Deus. Mas aqui, como fala, né? Foi citado aqui esse versículo 9. Tu os pões em medo do Senhor, para que saibam as ações que são constituídas por meros homens. Paz do Senhor, igreja. Coisa boa é quando nós dedicamos a nossa vida em estar na presença do Senhor, né? Porque se a gente viver só essa vida secular, a gente endoida a gente. Ficamos doidos. Porque a vida secular, ela é uma tensão absurda que nós enfrentamos. Cobranças demais, exigências demais. E às vezes você não dá conta de atender essa demanda da sua vida secular. Até porque nós também nos sobrecarregamos, porque queremos sempre mais ou fazer alguma coisa melhor. E com essas guerras que a gente está vendo, nós vamos deixando de querer tanto praticar a vida secular e dedicando mais a nossa vida ao Senhor. Por quê? Porque esses rumores, essas guerras, essas tempestades que vêm, essas aflições, levam você a refletir a importância de dedicar a sua vida com qualidade a quem de fato merece todo esse empenho, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E aí você para analisar: Senhor, eu tenho a minha vida secular, sim, eu tenho, mas me dada a oportunidade de adentrar a tua casa, reunir com os teus filhos, para que junto nós possamos adorar ao Senhor em unidade de espírito. E aqui nessa noite eu venho dizer para a igreja do Senhor: vamos dedicar mais a nossa vida em oração, orar pouco por nós e orarmos mais por esses países. Eu estava vendo um vídeo agora essa semana que doeu meu coração no Irã, os homens torturando as mulheres, queimando a língua e dizendo que elas não podem gritar de dor, porque senão o corpo todo é queimado. Isso é um absurdo, né? O que está acontecendo. E às vezes a gente fica muito preocupado só com a nossa casa, com a nossa vida, e o Senhor me fez refletir que esse pensamento é medíocre, porque nós temos liberdade para sair a hora que queremos, fazer o que a gente bem quer, e ainda assim ainda queremos mais para nós. Então vamos dedicar um pouco mais por eles e pensar menos em nós, porque Deus está dando conta de cuidar de nós. O Senhor está dando conta de nos ajudar a pagar as nossas contas, de termos saúde, de poder ir e vir. Então vamos começar a dedicar mais a nossa vida por esses países em que mulheres e crianças estão sendo coagidos e proibidas de se expressar e de viver em liberdade. É como essas jogadoras agora da semana passada do Irã, que elas em protesto ao seu país decidiu não cantar o hino nacional. E aí um repórter disse que sofrimento será para elas ao retornar ao seu país, porque elas já decretaram o final delas. Pensa nisso. Não tem liberdade de expressão? Nós ainda temos. Então vamos deixar que o amor de Jesus Cristo nessa noite flua muito maior em nós, ao invés de pensarmos só em nós. Amém? Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus.
Esse Salmo 9 hoje tocou no meu coração. Gente. Ai, Jesus. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar. Se em mim descansar, lembrarás das promessas que eu te fiz. Oh, glória. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, eu me esquecerás. Senhor, eu confio em ti, somente em ti, Senhor, aleluia. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorares, se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Oh, aleluia. Quando for impossível, chame por ele, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, eu me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu decidi, Senhor. Essa é a nossa escolha, Pai. Porque no mundo o Senhor disse que sofreríamos por aflições terríveis. Mas nós temos que ter a certeza que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Confiarei, Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Eu confiarei, Pai, eu
autoridade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para a irmã, se você tem que fazer uma oração. Vou ela vem para cá, eu vou fazer um comentário aqui. Eu estava sentado ali. E o Senhor me fez pensar uma coisa aqui. Hoje nós estamos aqui nesse culto, bem verdade que está poucas pessoas, algumas pessoas apenas. Mas olha como que Deus faz, olha como que Deus trabalha. Aí, na nossa mente, fala, meu Deus, mas que tão pequeno. Mas olha, aquela câmera ali, ó. Aleluia. Meu Deus. Ela está filmando. Aleluia. Aí eu aqui sentado, o Senhor falava assim no meu coração, e se você não faz? A pessoa lá, você nem imagina onde. Essa pessoa está precisando realmente de um vizinho. É uma pessoa que está precisando ver uma oração. É uma pessoa que está ali aguardando o culto. E nós, no nosso egoísmo, achamos que de repente, porque não estamos sendo assistidos poucas pessoas, de repente a gente acha que podemos chegar aqui e fazer alguma coisa, fez já um trabalho, fez uma obrigação comigo. Não é assim que funciona a igreja. Nós, na nossa mente, no nosso ser, no nosso pensamento, de repente pode ser isso, mas vai muito além. Então a gente precisa entender e compreender. É como diz a mesma palavra do Senhor, né? Toma cuidado com como entra e sai da casa do Senhor. Não entra de qualquer forma com pensamentos que de repente não tem nada a ver. Quem faz é Deus, quem está no comando é Ele. Glória a Deus, sim. E só Ele sabe de todas as coisas, amém? Essa é a oração para o pastor, amém? Saúde, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Eu fui ver o recado da menina e de repente eu peguei, foi no Face. Eu vi uma criança com a enfermidade tremenda, irmão. Aquela criança, eu não sei qual foi o lugar, ele não é brasileiro não. Pela fala dele, né? Aquela criança daqui para baixo, ninguém sabia o que era o solado do pé, não sabia o que era o joelho, o que era as pernas. E aquela criança gritando, não passe, não me deixe, porque a gente não tem médico e a gente somos muito pobres e os médicos não querem me atender. Coisa tremenda, né? Aí você também, aquela história dessas mulheres, né? E a gente está fazendo o quê? Nós temos aqui, eu costumo dizer, como eu já falei aqui, que o diabo ele tenta, eu digo que é 24 horas, eu digo não, eu sempre coloco uma hora a mais. Né? Nós temos que beber, aquilo ali me incomodou. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Né? E até eu mandei um recadinho dizendo, pedindo para o Senhor que olhasse o clamor daquela criança, o sofrimento daquela criança, porque se Deus quiser, Ele pode fazer. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Amém? Vamos orar. Altíssimo Deus e soberano Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Tua presença estamos, ó Pai, e temos a certeza que o Senhor está presente neste lugar. O Senhor, Deus eterno, já foi adorado com os louvores que foi entoado aqui, ó Senhor. E o último louvor, Pai, que nós confiamos em Ti, que a nossa esperança é no Senhor, Deus eterno, santo e poderoso. E agora, Pai, eu venho apresentar no Teu altar o Teu Filho, que irá ministrar a Tua palavra de ensinamento, que não seja Ele, mas que seja o Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor esteja a dirigir Ele, Pai, em todos os momentos e sentidos, ó Pai. E que nós possamos guardar em nosso coração, Senhor, meu Deus, tudo que o Senhor quer falar conosco. E agora, Pai, um pedido eu faço a Ti. Desperta a Tua igreja, meu Senhor, Deus, para buscar mais e mais de Ti, ó Pai. Nós precisamos descer em oração, consagrar as nossas vidas em favor de vidas que estão do outro lado, que nos socorro, ajuda do céu. E nesta hora, Pai, fala conosco através da Tua palavra, desse ensinamento, e que o Senhor possa, Deus eterno e santo, falar conosco e nós colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor
vai falar neste lugar. Faça essa oração a Ti, entregando teu filho no teu altar e nas tuas mãos e já te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus, irmãos, podeis aceitar na presença do Senhor para as oportunidades que eu tenho de congregar. Eu sempre digo, bom é estar aqui, louvando a Deus. Quando eu vejo aquele texto pronto para ouvir, tardio para falar, como é bom ouvir, né? Estava aqui ouvindo o pastor Wesley, a irmã Abigail, Zé Carlos, ficaria ouvindo, melhor do que falar. Eu sou mais de ouvir do que falar, mas eu acredito que todos nós fomos chamados também para falar aquilo que nós cremos e vivemos. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, eu não quero sair da reflexão que nós tivemos na última quinta-feira que eu estive aqui. A passada eu não pude, e nós falamos, eu lembro como hoje, do Salmo 91 e o versículo 4, e eu quero continuar no Salmo 91 para nós exaltarmos a grandeza de Deus. Quando, pastor Wesley, eu vejo esse texto que o pastor leu em Gênesis, a forma que Deus ele trabalhou, e depois ele vem em forma ao homem, eu só percebo que que Deus, quando ele faz o homem de tal forma, é para que a sua essência ficasse dentro do homem e esse relacionamento ele fosse sempre eterno. E serás, né? Sempre eterno. E o homem ele é bem-aventurado em toda a sua vida quando ele entende isso, de que ele não é nada mais, nada menos de que mero pó. Às vezes eu não consigo, pastor, conceber em mim de ver um fúnebre. Quantos caixotes com pessoas dentro já esteve aqui de frente a essa tribuna? E eu vendo, eu não consigo assim digerir uma formação tão linda e perfeita que foi o ser humano. Ele de uma forma bem sem valia alguma, como o pastor aqui mostrou, ser colocado num caixote e vai para debaixo da terra. E isso tem que ser 24 horas, porque vai feder. Quem somos? Nada. Pó. E às vezes eu fico a pensar, meu Deus, né? Como pode? Eu não consigo digerir, mas passamos a entender que o projeto que Deus tem na vida do homem não é com essa matéria, é no porvir. E nós sabemos muito bem, irmãos, que é com um corpo agora totalmente transformado e glorificado igual de Jesus. Então nós cremos dessa forma, e isso que nos traz a alegria, a certeza, a convicção desse poder, que ele é único, do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu estou aqui mastigando, pastor Wesley, essa forma, porque nós nunca vamos conseguir assim falar assim, como eu digo, todo e qualquer ensinamento que nós tivermos nunca será esgotado com um pequeno estudo ou com um amplo estudo, porque a palavra de Deus ela é dessa forma, né? Quando Jesus ele fala que rios de água viva, sabe, dentro para fora, é essa palavra que ela é viva
e ela está sempre sendo renovada dentro de nós, de forma que nós nos alegramos de ver a grandeza de Deus manifesta na sua palavra. E quando nós entendemos isso, irmãos, eu vejo que nada nos abala ou nos impede de servir a Deus em toda e qualquer circunstância e situação. Isso se chama convicção naquele que formou o homem lá do pó e colocou nele a sua essência, que é a vida. Então nós temos a essência de Deus dentro de nós. Então nós somos privilegiados concernente a isso, irmãos. Eu disse aos irmãos que a última quinta-feira que estivemos aqui, nós meditamos no versículo 4, e eu quero meditar no 1 e assim sucessivamente, mesmo que seja de forma aleatória, mas mastigar a grandeza do nosso Deus, irmãos, nesse salmo, porque aqui nós conseguimos enxergar como Deus é grande e como Ele cuida dos seus, né? Então o versículo 1, que nós falamos na última vez, que esse salmo ele é conhecido principalmente pelos nossos irmãos católicos, que tem lá dentro da sua casa uma Bíblia aberta nesse salmo, e ali amarela a página, e tem até crentes também que tem, mas não percebendo a grandeza e o poder desta palavra, a qual foi escrita pelo salmista. E eu acredito que uma revelação tremenda, irmãos, que dá para alimentar a nossa alma por milhares de anos, enquanto estivermos vivos. Então, ele diz aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que nós aqui gostaríamos de meditar, irmãos, nesse salmo, somente nesse versículo, discorrer ele para alimentar a nossa alma, o que nós observamos aqui, irmãos, diríamos aí nesses, todos esses versículos do Salmo 91, como eu disse, muito conhecido, que é formado aí de 16 versículos, né? O que a gente observa dentro do seu contexto, que para que possamos usufruir do livramento, da proteção, do descanso que aqui é promovido por Deus, tudo vai depender de uma única condição espiritual, ou seja, habitar em Deus. Habitar em Deus. Aquele que habita. Nós vamos ver aqui, irmãos, fazer uma reflexão, que o salmista aqui, ele descreve 3 níveis de relacionamento com Deus. Ele fala do habitar, do esconder e do descansar. 3 níveis de relacionamento. O primeiro aqui que nós podemos observar, irmãos, é a habitação, aquele que habita. E aí, o que nós entendemos por significado de habitar? É aquele que permanece, aquele que estabelece, sabe, a sua residência ali, aquele que vive de forma continuamente, ele está habitando, ele está ali, ele estabeleceu naquele local a sua residência, ou seja, não é dito como assim, diríamos aí, uma visita ocasional, mas uma permanência constante, ou seja, habitar. Eu estava meditando, irmãos, nesse
habitar, e me veio aquela atitude de Daniel, não está no contexto, mas tinha me vindo aquela atitude de Daniel no capítulo 1 do seu livro, e que me chamou muita atenção, né? A atitude de Daniel, quando no capítulo 1 e no versículo 8, quando ele diz assim, ó, Daniel 1:8 diz assim, ó: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminar. Aqui na minha versão diz assim: e Daniel assentou no seu coração. Então, o que me chamou a atenção aqui? O propósito de Daniel. Ele assentou, ele firmou no seu coração. Então, qual era o objetivo de Daniel? Era seguir aquilo que ele tinha de propósito e que ele tinha aprendido do Senhor. Então, ele sabia que estava numa situação difícil, ele sabia disso, mas ele conhecia a Deus. O povo foi todo cativo, mas ele conhecia Deus, e ele propôs, aqui, ele assentou no seu coração. Eu observo esse assentar no coração, esse propor no coração, é o que Deus espera de nós, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele propõe no seu coração: não é aqui que eu vou ficar, acabou, ninguém vai me tirar daqui. Mas está tudo difícil, tudo tenebroso, e se você não se dispor a atender ao que está acontecendo no sistema, vai ter prejuízo. Não, mas eu confio. Pai, eu confiarei. Fácil cantar, viu? Ainda mais para quem sabe cantar dentro da nota. Agora, o difícil é viver o que canta, todos nós. Então, quando Daniel assenta no seu coração, é como Deus dizer assim: Daniel, calma aí. Então é o seguinte: vai ficar no esconderijo do Altíssimo, você é meu. Irmãos, eu tenho comigo, pastor Wesley, que quando nós nos propomos diante de Deus em qualquer situação, Deus fala assim: você também é meu. Tá bom, é isso? É meu. Isso, eu sempre vou bater naquela tecla, irmãos. Isso é fé. Isso é fé. Não é todos que têm, e os que têm e colocam na prática são bem-aventurados. Então eu penso que esses homens aqui foram homens naturais que nem eu sou, e se eles serviram a um Deus vivo, nós também servimos. Então, se eles propuseram no vosso coração e receberam o socorro de Deus, nós também receberemos. E vou dizer uma coisa, pastor Wesley: e se não receber, também não quero nem saber, vou continuar confiando. Porque aí você pega Misael, Azarias e Ananias, olha aí, fica sabendo, não se preocupa não, pode jogar. Mesmo assim nós não vamos descer, não vamos nos prostrar. Da mesma forma, Misael, Azarias e Ananias também propuseram no coração. Agora vocês percebem uma coisa? Um grupo que foi levado a cativo, apareceu na palavra de Deus 4 homens que se propuseram a manter-se fiel à palavra do Senhor. Então nunca esperemos nada da multidão. Você vai ver multidões e multidões aí servindo, fazendo um monte de coisa, dizendo que é para Deus, mas na hora da prova, eu observo que, irmãos, habitar, quando ele diz aqui, aquele que habita, ele renunciou tudo. Porque eu habitar diante de uma oração, diante de uma campanha, é muito fácil, mas o habitar vai ser realmente no momento da adversidade, como nós percebemos a ação de Daniel. E ele sabia o risco. Olha, irmãos, que se nós formos observar os homens que foram provados por Deus na palavra, todos eles passaram por essa situação. Se você pegar José, foi da mesma forma. Ele lançou fora a sua vida, foi preso, caluniado,
e nós vimos o resultado, e tantos outros nós poderíamos mencionar. Ou seja, de fato esses homens, eles descobriram onde era a morada do Altíssimo. E eu preciso descobrir, irmãos, nós precisamos descobrir, para poder chegar nele e falar assim, ó, é aqui que eu vou estabelecer a minha tenda, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou permanecer. Então, a habitação, aquele que habita espiritualmente, existem 3 níveis aqui, por exemplo, é o visitar Deus. Esse visitar Deus é estar permanentemente cultuando a Deus, como nós dizíamos em outra feita aqui, sobre o culto contínuo, né? E quando nós falamos do culto contínuo, nós podemos associar aquela palavra do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, quando ele diz assim, ó, anda em espírito, anda em espírito, anda em espírito, e não cumprireis com as concupiscências da carne. Então a decisão é minha, de andar no espírito. Anda em espírito e não cumprireis com os desejos da carne. Aí o próprio Jesus, ele disse assim, ó, vigia e ora. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Por que a carne é fraca? Porque eles não conseguiram 1 hora lá com o Senhor e dormir. A carne é fraca por sono, não pensa que é coisa errada não, é que a gente associa o que aconteceu ali por isso. A carne enfraqueceu porque eles dormiram. Jesus foi, orou, voltou e estavam dormindo. Foi, voltou, orou e estavam dormindo. Por 3 vezes, olha só, vigia e ora. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, o que a gente percebe? Que a decisão ela é nossa. Ela é nossa. Anda no espírito, não vai cumprir com as vontades da carne. E olha que o sagaz, ele tem a sua forma de investir, irmãos, porque o sagaz sabe e conhece aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. Ele sabe, pelo comportamento, pelo relacionamento, ele sabe, então ele vai investir. Mas a decisão de manter nesta habitação é minha. Ela é minha, porque quando eu proponho, quando Daniel propôs, quando Misael, Azarias, Ananias propuseram de servir a Deus e não a outro Deus ou ao homem, eles tiveram o retorno do próprio Deus. E aí, como nós já dissemos, outros também que tomaram a mesma atitude por meio de fé, eles tiveram a resposta imediata de Deus. E aí, irmãos, então, espiritualmente existem esses níveis, né? O visitar Deus, ou seja, um culto contínuo, caminhar com Deus, é ter aquele momento, como estava sendo dito aqui, de oração, ou seja, nós orarmos uns pelos outros e estarmos orando por Israel, porque bem na verdade o que o Senhor pediu para nós é para estar orando por Israel, e aquele povo que está ao círculo, ao redor de Israel, todos odeiam a Israel, mas nós oramos por todos, em principal por Israel, e temos que estar orando uns pelos outros. E vou dizer, irmãos, nós vamos ser convidados a falar, mas para que orar tanto? Para que serve orar tanto? Por que orar tanto? Só quem não gosta de oração, irmãos, é o adversário da nossa vida, porque ele sabe que a oração, irmãos, ela move a mão de Deus em nosso favor, e as cadeias que é feita por ele, cai por terra. Então, quando você vê alguém criticando sobre a oração, falando, para que tanta oração? Tem dado voz ou boca ao inimigo, que nós tínhamos que sim, nos desgastar em oração. O caminhar com Deus, ter momentos de oração e o habitar em Deus, viver constantemente na presença de Deus. Então, a habitação, irmãos, é algo que olha o que ele diz: aquele que habita, é eu que tenho que procurar e encontrar essa habitação, que ele está onde? Em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A promessa do Salmo 91 não é
para quem visita, é para quem habita. Jesus ensinou o mesmo princípio lá no Evangelho de João 15,4. Olha o que diz lá no Evangelho de João 15,4. Vai no 15,1 e aí a gente discorre até o 4 para poder entender melhor, né? Olha o que Jesus fala. Nós conhecemos muito bem, nós vamos parar no 4. Jesus diz assim: eu sou a videira. Calma aí, vamos voltar lá. Jesus é uma árvore. Percebe que nós falávamos na última vez o que a Bíblia tem de palavras que, se nós não tivermos o conhecimento da referência ao qual o Senhor está dizendo ali e nos trazendo o ensinamento, traz confusão. Então Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. E se nós formos observar, ele é bem claro e explícito na sua fala. E quando ele traz essa fala, ela traz até uma dificuldade para o indouto, mas para os seus discípulos ela fica com clareza, e para nós hoje ela é bem clara. Então o que Jesus diz? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí eu fecho no 4. Ele diz assim: estáis, ou seja, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, não vai produzir. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Existe aí, irmãos, essa reciprocidade da parte do próprio Deus. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, se nós estivermos em Cristo, Ele também estará em nós. E se nós discorremos aí o capítulo 15 todinho, irmãos, nós vamos aí chegar lá naquele texto que eu amo e repito aqui miríades de vezes. Por quê, irmãos? Porque esse texto e contexto do Evangelho de João, ele é tão assim, espiritual, de forma que quando nós meditamos nele, nós percebemos, irmãos, o relacionamento que teve João com Jesus e a revelação de Jesus com João, para que trouxesse esses escritos para nós. Então, se nós voltarmos ao 14, nós chegamos àquele ponto lá, onde Jesus ele diz que faz habitação, Ele, o Pai e o Filho habita dentro de nós. Mas se continuarmos aqui dentro do contexto do 15, onde nós estamos lendo, o 5 ele vai dizer assim: eu sou a videira e vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Aí mostra, pastor Wesley, o tanto quanto nós somos pobres, que quando esse fôlego de vida sai de dentro da vida do ser humano, na hora ele não é mais nada, ele é carne que vai entrar em estado de decomposição. É algo assim tremendo, irmãos. Então Jesus ele deixa claro: sem mim nada podeis fazer. Fecha no 7, e aí ele diz assim, ele cumprimenta: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então percebe-se que existe aí um relacionamento entre o homem e Deus, aquele que obedece a sua palavra, crê na sua palavra, e aquele que permanece nele. Então, o princípio da habitação, de estar na presença do Senhor, aquele que habita, nós temos que buscar o caminho da habitação permanente. E aquele que habita de forma permanente, ele não se abala por coisa alguma. Por quê?
Porque o próprio texto diz, né? Ele está escondido. Aonde? Ele está escondido no esconderijo do Altíssimo. Então, vai vir o que for o contrário, ele vai estar descansado. Continuando, o mistério do esconderijo. Então nós falamos da habitação, porque aqui nós estamos falando de habitar, o esconder e o descansar. O esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, significa um lugar secreto, refúgio oculto, lugar inacessível ao inimigo. Não tem como o inimigo chegar, irmãos, próximo. Então, é o esconderijo de Deus, do Altíssimo. A Bíblia nos revela que existe um lugar onde o inimigo não alcança. E aonde que é? Na presença de Deus. Imaginemos, irmãos, estar diante da presença de Deus. E o que é a presença de Deus? Eu não sei o que é a presença de Deus, mas que Moisés disse que não ia. Moisés falou, não vou, eu vou mandar o anjo. Não, se não fosse a presença, eu não vou. E o que é a presença de Deus? A presença de Deus, irmãos, é algo que faz toda a diferença na nossa caminhada. É interessante que a presença de Deus, ela tira o medo, tira o perigo, tudo que vier contrário. Pode estar chovendo, irmãos, granizo. A presença de Deus, ela não deixa que mal algum venha sobre nós. O que é a presença de Deus? E aí, além de tudo isso, irmãos, é curioso que quando a presença de Deus ela é sobre as nossas vidas, não vem outra coisa a não ser alegria. Eu fico observando, pastor culto, ministrar, não o que eu tenho aquela fascínio, não tenho. Eu tenho fascínio de servir a Deus e saber que eu sou cidadão do céu. Mas que coisa maravilhosa é esse lugar, é esse momento, a presença de Deus. Vem a alegria, aí vem a vontade de chorar, vem aquele negócio, é Deus. E aí, irmãos, se confirma de que Deus é Senhor dos seus. É a comprovação de que Deus existe. Ou seja, não é uma alegria minha nem nossa, não é algo que nós temos, não, mas é algo que nós recebemos daquele que está dentro de nós. E aí é onde eu sempre lembro lá do capítulo 14 de João, Ele está dentro de nós. E Jesus dentro de nós, irmãos, Ele não quer outra coisa a não ser adorado, louvado, reconhecido. Lá fora as pessoas, quando te vê, não te enxergar Jesus. E aí, irmãos, o que nós temos em contrapartida disso? Alvo de luta, de calúnia, de difamação, de tanta coisa errada, mas não tem problema, não dói nada. Por quê? Porque a presença, ela supre todas essas dificuldades, irmãos, todas essas dificuldades. Aí dá para nós entendermos por que Moisés, não, Senhor, tem que ser a sua presença. E ali ele imagina o homem discutindo com Deus o que ele quer que seja. Misericórdia. O barro discutindo com o oleiro. Não é fácil não, é coisa tremenda, né? Mas o homem tinha crédito com Deus, né? E Deus dava ouvido. E é curioso que Deus dava ouvido, mas Deus já tinha estabelecido o seu feito. Não pense que a oração do homem ela muda o comportamento de Deus, não, viu? Porque alguém pode pensar que muda, mas eu quero dizer que o que Deus tinha estabelecido para aquele povo não adiantou. Moisés orou e Deus chegou a falar para ele: eu vou te dizer uma coisa, porque aquele povo deu trabalho. Eu disse aqui outra feita e repito, foram 10 grandes murmurações. E Deus falou para Moisés assim: onde que Deus não respondeu para Moisés? Moisés, sai da frente desse povo, eu vou te dar um povo novo. Aí vai lá Moisés advogar a Deus: Senhor,
mas o que vão dizer do Senhor no Egito? Que o Senhor não teve paciência com o seu povo e matou tudo. Olha Moisés advogando para Deus. Moisés, sai da frente que eu vou te dar o do povo. Não, tá bom, tocou o barco. Moral da história: não entrou ninguém. E nós conhecemos muito bem a história. Só Caleb e Josué, e nem o próprio Moisés ficou para poder dividir a terra, porque o projeto de Deus era ele, não Josué. Então percebe que não adiantou Moisés interceder. Deus falou: é isso, pronto, e acabou. Mas eu não quero dizer que você deva deixar de orar, não. Nós temos que orar, nós temos que acreditar, porque a oração move a mão de Deus. A oração. Então, quer dizer, a oração, ela move a mão de Deus, não tenha dúvida, irmãos, mas dentro dos seus decretos que já estão estabelecidos. E olha que o que Deus tem já estabelecido para mim e para nós é muito melhor do que nós poderíamos imaginar. Então, irmãos, o esconderijo do Altíssimo, que eu disse aqui, o lugar secreto, o refúgio oculto, é inacessível, né? Então, não é um lugar físico, de forma alguma, não é visível. Poderíamos dizer, irmãos, que é uma dimensão espiritual íntima, aonde só Deus e os seus ali comungam, se relacionam. E aí, olha que interessante. Coloca, irmãos, irmã Mônica, Mateus 6, versículo 6. Jesus, ele chega a mencionar esse lugar, porque às vezes parece que esse lugar ele é difícil, mas ele está tão perto. Olha o que diz ali, ó: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que interessante, irmãos. Onde que é o lugar da habitação de Deus? Pode ser o seu aposento, pode ser o seu quarto, pode ser a cozinha, você fecha a porta, pode ser teu banheiro, fecha a porta, e ali você vai encontrar, e ali você faz o quê? Ora ao teu Pai em secreto. Encontrou o local, a habitação de Deus, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mas olha que interessante, né? Ele vê em secreto e recompensa publicamente. Eles vão, foi o que o Senhor falou para Jeremias: ó, fala, pode falar, eles não vão te ouvir, são casa rebelde, de dura serviço, mas eles vão saber que eu estive no meio dele falando. Então, quer dizer, Jeremias ia e falava, e depois que ele falava, ele ia para a cadeia para comer pão e beber água, e ali é o que eu acabei de falar, né? É o preço de servir a Deus. E ele ia e passava lá comendo pão e tomando água, encarcerado. E aí, olha que interessante, irmãos. E aí, que essa fala é só dele, aí ela veio agora, porque essa fala é dele. Essa fala é dele. Eu posso trazer ela para você aqui também, mas essa fala é dele. O que diz? Vamos ver. Capítulo, quem é que me ajuda aí? Clamas a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Isso aí, Jeremias 33:3. Eu abri aqui, interessante que eu não deixei marcado, por isso que eu não vi aqui. Então, ó, irmãos, para nós entendermos, né? Ó, depois de falar e fazer, olha o pagamento. 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: ele estava preso, viu? Ele estava na cadeia. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor
que forma isso para estabelecer o seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, aonde que Jeremias estava ouvindo essa palavra? No cárcere, por conta da palavra de Deus na vida dele, levando para o povo. Então, eu vou fazer uma campanha, né, irmãos? Não vou fazer uma campanha, clama a mim e responder-te-ei. Mas e aí? Qual é o seu cativeiro? O que você está passando por conta da palavra? Porque quando nós estamos padecendo por conta da palavra, eu digo uma coisa, irmãos, Deus ele diz, ó, clama a mim e responder-te-ei, e não só vou responder, mas eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. E olha que para receber essa revelação, tem que estar habitando, e lá no esconderijo do Altíssimo, Jeremias andava com Deus, obedecia a Deus, e aí Deus exortou ele, olha, levanta, clama-me, e eu vou te responder. Então, irmãos, a resposta de Deus, ela vem, não tenha dúvida, para aquele que está na habitação de Deus, escondido ali no esconderijo do Altíssimo, né? Então, e aonde que é esse esconderijo? Ele pode ser, como nós dissemos aqui, ó. E quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Porque o Deus que está ali no secreto, Ele vai te abençoar de forma que todos vejam que Ele é Deus, ou seja, vai ser pública, né? Aqui a gente vê, irmãos, o título Altíssimo, que quer dizer o nosso Deus, aquele Deus, o Deus Elion, né? Que significa Deus Supremo, Deus acima de todos, que é o Deus soberano sobre tudo, né? E eu paro, irmãos, às vezes para observar, e não vou jamais me cansar de enaltecer o nome desse Deus que particularmente me tirou do monturo, me tirou do lago de lodo. Então a experiência que eu tive faz com que eu reconheça muito mais esse Deus que nós servimos. E aí, quando eu vejo esse Deus Elion, que é Deus Supremo, Deus acima de todos, é soberano sobre tudo, me lembra o Salmo 113. Olha o que diz o Salmo 113, irmãos, para nós passearmos nessa palavra que é rica. Pastor, quando eu medito nesse Salmo 113 aqui, eu vejo o Deus que foi apresentado aqui lá na formação, a grandeza do Deus que, como o pastor Edson disse aqui, que existe um vazio dentro do homem do tamanho de Deus. Existe um vazio dentro do homem do tamanho de Deus. Agora olha o tamanho desse Deus. Eu já falei isso aqui e eu não me canso de repetir, justamente porque, irmãos, olha o que diz o Salmo 113. Está aqui, ó. Ele é pequeno, eu vou ler só até o 7, mas o que eu quero focar é o 5, 6 e o 7. Mas olha o que diz, ó. Louvai ao Senhor, louvai seus servos, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. E aqui começa a mostrar a grandeza de Deus. Olha que interessante, irmãos, o salmista foi feliz nessa revelação. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Aí é feita aqui uma observação: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Como Deus é grande, irmãos. Para imaginar Deus, pastor, se curvando, ó, para ver o céu e a terra. Qual será o tamanho de Deus? Irmãos, se nós estudarmos
astroastrologia, né? Tem o segmento pagão, Astrologia, os astrônomos, mas acho que tem outro nome ainda, que eles estudam os planetas. Se nós estudarmos o que os astrônomos estudam, nós nos escondemos debaixo da cama de medo de saber quão grande é o universo. E o planeta Terra, ele não é um grão de areia no tamanho do universo. E aí nós percebemos a grandeza de Deus entre os céus e a terra e o universo. E aqui é astronomia, né? É astronomia, é isso mesmo. E aqui a gente percebe a grandeza de Deus. De que forma? Que Deus, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra, e que faz o quê? E que do pó levanta o pequeno, e do montudo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, os príncipes do seu povo. Então percebe-se que a grandeza de Deus, ela é justamente para alcançar a sua criatura. Então quando nós percebemos aqui quão grande é Deus, e aí que foi colocado uma fala do nosso pastor referente a uma mensagem, a ministração, que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Então percebe como o homem tem e sente a falta de Deus, e mesmo assim ele tenta ocupar com miríades de coisas e nunca consegue. E quando Jesus ele entra, ele completa, ele satisfaz, e ali acabou. Então esse é o Deus Altíssimo, que ele está acima de todas as coisas. Ele é o Deus que é supremo sobre todos os deuses. Ele, na sua grandeza, no seu poderio, ele está sempre focando quem? O homem. E aqui, irmãos, é interessante que do pó levanta o pequeno, e do montudo ergue o necessitado. Então, quem éramos? Quem éramos? Nada. Estavam lá no montudo, no lago de lodo, ali perdido, e o Senhor vem, diz que ele ergue o necessitado. Para quê? Para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Esse é o plano que Deus tem na vida do homem, quando volta-se para ele e acredita nos seus feitos. Então, esse é o Deus grande, é o Deus todo-poderoso, que ele diríamos aí, não tem como nós mensurar a sua grandeza, mas quer habitar dentro do ser humano. E nós vamos ver, até mesmo o próprio Daniel, ele exaltou a Deus da mesma forma. O Altíssimo, Daniel, ele teve essa experiência. Quando nós citamos aqui Daniel, ele dentro da sua renúncia, ele exaltou a Deus por experiência. Daniel 4:35, ele diz aqui assim, bem verdade, o relato aqui está no livro de Daniel, mas a fala, ela vai lembrar aqui a palavra do nosso Diácono Zé Carlos, porque esse relato aqui, ele é de Nabucodonosor, né? Ele não é de outro. Nabucodonosor, ele tem a sua experiência com Deus, e depois ele mesmo traz esse relato, né? Está aqui, 4:35, e de todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão, e que lhe diga: que fazes? Então aqui mostra a grandeza de Deus, e ele continua: no mesmo tempo que me tornou havia o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me havia a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes
e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui é o testemunho de Nabucodonosor depois da sua vaidade, do seu orgulho, ou seja, ele teve a experiência com Deus. O 34 é que ele mostra a grandeza do Altíssimo. Diz assim, ó: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo. Agora Nabucodonosor, depois da experiência, ele vem restaurado, renovado. Ele disse: tornei-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvarei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha, a exaltação do homem para com Deus depois da experiência que teve. O homem que Deus deu o governo do mundo para ele, e ele, em vez de governar segundo a vontade de Deus, ele governou segundo o seu entendimento. E aí o que aconteceu? Deus mostrou para ele que Altíssimo só tem um, que grande só tem um, que só um tem que ser adorado, e esse é Deus. Deus permitiu e depois abriu os olhos e devolveu a Nabucodonosor aquilo que Deus tinha tirado dele, né? Então, irmãos, isso revela algo profundo. O esconderijo não está apenas em Deus, está no Deus que governa tudo. Deus, ele governa tudo, irmãos. Às vezes nós nos embaraçamos com coisas tão pequenas, sabe, sem significado algum, e esquecemos de louvar a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. Eu entro num culto como esse, seja ele repleto ou não de pessoas, mas eu gosto de me alimentar do que eu escuto de todos, irmãos. E aí, porque a fala de alguém aqui é alimento para a nossa alma. Porque quem fala aqui, ele tem que falar com propriedade, com intimidade, e ele tem que saber que ele está lançando a sua palavra aí de uma forma em que todos vão perceber, principalmente Deus. E aí Deus vai me colocar à prova. Ah, é isso mesmo? Tá bom, vamos ver se é isso mesmo. Vai colocar-nos à prova. Por isso que no início eu disse, tardio em falar, pronto para ouvir. Eu gosto mais de ouvir, porque eu sei que quando nós falamos, irmãos, as estruturas do inferno se abalam, e Deus fala assim: eu vou tirar proveito, eu vou tirar proveito. Ah, você está falando? Eu vou tirar proveito. E se tem alguém que tira proveito das nossas vidas, é Deus, para nos capacitar a fazer a sua vontade e não mais a nossa. Louvado é Jesus por isso. Então, Ele tem um domínio, governa tudo. Olha, é interessante, irmãos, que Deus, Ele governa governos, guerras, doenças, crises, história. Às vezes, irmãos, nós ficamos preocupados com o que está acontecendo no mundo. Se preocupa não, está tudo no controle de Deus. Nós vamos orar? Não tem dúvida, vamos pedir misericórdia de Deus, mas está tudo no controle de Deus. Nada do que está acontecendo aí está acontecendo longe do alcance de Deus. Ele está vendo tudo faz parte do seu plano, do seu projeto, e nós temos que permanecer debaixo do projeto de Deus para as nossas vidas, e aí nós vamos conseguir ajudar tanto o próximo como interceder por eles também. Mas Deus, Ele é aquele que governa os governos. Às vezes a gente vê lá, hoje em dia, se nós não tomarmos cuidado, nós somos envolvidos de uma forma que um se torna de um lado, o outro de outro. Eu gosto de um, eu gosto de outro, eu sou direito, eu sou esquerdo. Gente, nós somos de Jesus. Esse negócio de direita, esquerda, centro, não é para nós, isso daí é para o homem. Nós somos de Cristo Jesus. E eu digo isso, irmãos, mesmo que
Não estou dizendo que nós temos que ser bitolado, fechado, dizendo que nós não temos que ser politizados. Nós temos que ser politizados, porque se nós não formos politizados, o inimigo, ele domina tudo e engole até a igreja. Mas como Deus está no controle de tudo, irmãos, nós nos tornamos politizados ao ponto de ser introduzido dentro da política e mantendo-se fiel ao Senhor. Porque tem muitos que entram dentro da política e se corrompem. Tem muitos que entram dentro da polícia e se corrompem. Mas tem gente que está lá intacto, servindo a Deus, adorando a Deus, mesmo num local difícil, aonde ele dá em frente com o inimigo, permanece servindo a Deus. Então, nunca pensar que a política é do inimigo, isso é coisa de... Não, Deus é aquele que governa os governos, tudo. Então, se encontrarmos... o que se tornou Daniel depois? Se tornou um governador. Ele ficou o segundo na hierarquia. Pronto, irmãos. Daniel, sabe o que Daniel era? Crente. Cantava, orava, crente. E se tornou governador. Então, politizado, porque dirigiu um povo e ao mesmo tempo permaneceu fiel a Deus. Então, irmãos, por quê? Porque Deus, ele governa tudo, e Deus, ele vai usar quem? Os seus, para colocar dentro dos governos e ali também estabelecer a sua vontade. Mas a gente olha assim, parece que o mundo vai acabar. Alguém fala, vai soltar uma bomba atômica ou de nitrogênio e vai acabar com o mundo. Vai tirar o planeta Terra do mundo, do sistema. Nossa, não vou nem dormir, porque vai acabar o mundo. Eu digo que se acabasse, nós estávamos no lucro, porque já ia nosso passaporte de ida sem volta, que maravilha se isso acontecesse. Mas não vai acontecer, jamais vai acontecer, irmãos, porque tudo está no controle de Deus. Se acontecer, isso aqui não é verdadeiro, nós estamos sendo enganados. Como isso aqui é verdadeiro e nós não estamos sendo enganados, não vai acontecer nada. Por isso que nós não devemos nos preocupar, nós temos que sim orar, acreditar em Deus e na sua palavra. Pronto. O que pode fazer o homem? Nada. Irmãos, o homem não pode fazer nada, porque Deus, o Altíssimo, ele está no controle de todas as coisas. Então, agora, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então percebe que agora nós temos o Deus Altíssimo, e esse Deus Altíssimo, ele tem o que? A sua sombra, né? A sombra do Onipotente significa o que? Que o Todo-Poderoso, o Deus que tem o poder total, existe, irmãos, uma diferença que nós poderíamos dizer aí espiritual, bem importante. O esconderijo, nós podemos perceber que existe o que? Uma intimidade. Aquele que habita no esconderijo em intimidade com Deus. Você percebe que quando Jesus fala assim, entra. Quem é que falava aqui? Alguém cantava assim, fecha a porta do seu quarto e ora. É isso, né? Fecha a porta do seu quarto e ora. Ele canta isso aqui, ele vai cantar isso aqui uma hora dessa. Fecha a porta do seu quarto e ora. Então, o que acontece? Esconderijo, intimidade. Sombra, proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Então, a sombra, ela traz o que? Proteção. E aí, irmãos, nós sabemos muito bem o que acontecia lá no deserto, na saída do Egito para chegar em Canaã. Aquele tempo todinho que eles andaram, tinha a coluna de fogo à noite e a sombra durante o dia, a nuvem que vinha fazendo sombra durante o dia, e todos os anos eles tiveram a proteção de Deus, a sustentação de Deus. E é esse mesmo Deus que nós servimos, irmãos, a proteção de Deus na sombra. Então, a pessoa, ela precisa primeiro habitar no esconderijo e depois descansar debaixo da sombra do Altíssimo. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia nos relata que a sombra representa proteção, cuidado e proximidade. A sombra só existe para quando estamos perto. É interessante, irmãos, que a
como se fala de sombra, ela traz essa proteção só quando nós estamos perto. Eu trabalho num sol escaldante, irmãos, e quando nós trabalhamos num sol escaldante, e ele é um trabalho externo, a primeira coisa que a gente procura é uma sombra, porque dói. Nossa, como dói. E quando você chega embaixo daquela sombra, é aquela proteção divina, ainda mais quando é de uma árvore, é divina. Aí eu fico pensando, como pode uma árvore debaixo de um sol escaldante dar uma sombra fresca? É coisa de Deus, isso é coisa de Deus. Não queira nem, vamos falar aí de um monte de coisa, de fotossíntese, mas é de Deus, é algo de Deus. Então, irmãos, a sombra só existe quando estamos perto dela. Quanto mais perto de Deus, mais debaixo da sua sombra nós estaremos. Então, você quer estar protegido por Deus ali debaixo daquela sombra que te protege? Se aproxima de Deus. Nós temos que caçar, irmãos, buscar caçar aonde que é essa habitação, que se torna o esconderijo do Altíssimo, porque ali haverá um descanso para a alma. E é interessante que, eu vou ser repetitivo, isso está pertinho, está lá dentro de casa. Eu vou tirar o meu momento, agora eu vou encostar aqui. Eu vou encostar aqui e eu vou falar com Deus. Eu lembro uma vez, irmãos, eu entrei na casa da minha cunhada, eu fui lá levar uma boa nova, e ela deixava a porta aberta, irmã da minha esposa. E no que, olha que interessante, e no que eu vi a porta aberta, aí eu já entrei, e quando eu fui, no primeiro cômodo que eu cheguei, ela estava de joelho orando. Aí quando eu cheguei assim, eu cheguei lá, quando eu vi ela orando, eu fui embora. Estava ela falando lá com o Altíssimo, ela só errou que ela não fechou a porta. Fecha a porta do seu quarto e ora. Aquilo me chamou a atenção, eu falei, meu Deus, na hora eu me senti incomodado. Misericórdia, eu cheguei, quase que eu atrapalhei um relacionamento. A mulher estava orando de uma forma tão veemente e até falando em mistério, que eu virei e fui embora. Ela nem soube que eu estive lá, nem soube. A porta estava aberta, o portão, a porta estava aberta. Quando eu entrei, cheguei no cômodo, que nós tínhamos essa liberdade, eu percebi ela orando, aí eu fui embora. Então, fecha a porta do seu quarto e ora, porque Deus quer intimidade. Então, esse local não é difícil acesso, ele está lá na sua casa. Leva, usa ele, conversa com Deus, porque eu tenho certeza, aquele que se curva para ver os céus e a terra, vai estar lá dentro, para na intimidade te ouvir no secreto e depois de forma pública te responder e te exaltar. Eu fecho, irmãos, o resultado do descanso. Descansará significa repousar, passar a noite seguro, permanecer em paz, porque aquele que descansa, irmãos, ele fica em paz. Aí, o que vem na nossa mente rapidamente quando se diz de Bíblia? Tiago foi morto, prenderam Pedro. Do mesmo jeito que Tiago foi morto, para chamar a atenção do povo, agora no outro dia é Pedro. Aí vai Pedro preso, passa a noite na cadeia. Se o anjo não chega lá para acordar, ele estava dormindo até agora. Como é que estava Pedro? Descansando, porque só dorme quem está descansando. Irmãos, a Bíblia estava falando aqui, irmãos, nós vivemos uma vida tão tribulosa, que se nós não tomarmos cuidado, a gente nem dorme. Hoje eu trabalhei de um jeito que eu estava falando, meu Deus, e à noite eu quero estar na igreja, e eu vou estar na igreja em nome de Jesus. E foi um dia tão puxado que eu comi assim, às pressas, para poder fazer o serviço que tinha que ser feito, e depois eu falei, à noite eu vou estar na igreja. E quando, e eu pensando comigo, e quando eu chegar na igreja, sabe o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar descansando. Aqui eu estou descansado, aqui eu estou descansando em Deus. Então, irmãos, na presença de Deus há descanso, há paz, há seguro mesmo em uma noite tenebrosa. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente,
descansará. Saiba de uma coisa, o mundo pode estar tribuloso, nós estamos vivendo dias, irmãos, difíceis, e eu vou repetir, aonde uma das maiores patologias que está hoje acabando com as pessoas é a depressão, seguida de opressão. As pessoas não têm paz, até crente entra por esse caminho, não sabendo, ou seja, não descobrindo que existe uma habitação, existe um esconderijo onde nós podemos descansar. E aí eu volto a dizer, isso é fé. Se nós tivermos essa fé, irmãos, não tenha dúvida, Deus, Ele vai fazer da mesma forma. Daniel, Ele vai falar assim, Daniel, os teus compatriotas tiveram que matar leões, né? Você vai dormir, vai ser travesseiro para você, vai ser travesseiro. Deus fala com Daniel, e Daniel descansa. Aí você pega Misael, Azarias e Ananias, irmãos, descansados em Deus, o fogo não queima. Ou seja, o que Deus mostrou para aquele que lançou lá dentro? Mostrou o próprio Deus dentro da fornalha. Olha, como que o Filho do Homem estivesse ali andando, não eram 3? Não, tinha 4. Então, irmãos, o descanso é saber de que Deus está conosco. Deus está conosco. Então, se nós entendermos isso e descansarmos das dificuldades que nos sobrevêm, porque o que hoje mais nós temos luta e dificuldade é família, é filho, é neto, é pai, é mãe. É curioso que nós temos uma vida, e nessa uma vida nós temos, irmãos, 24 horas por dia para cuidar dela, e aí nós deixamos boa parte dela para poder se preocupar com o outro. E quando a gente se preocupa com o outro, às vezes nós se preocupamos com o outro que não está preocupado nem com ele mesmo, e nós nos desgastamos, sofremos, ao ponto de daqui a pouco pensar que não estamos padecendo. Então nós temos que confiar, descansar em Deus e apresentar a Deus, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja o neto, e saber de que Deus, aquele que cuida de mim, aquele que cuida de nós, Ele também vai cuidar do nosso ente querido. Ou seja, descansar, repousar, permanecer em paz. Isso significa, ou seja, isso revela algo profundo. O texto não diz que problemas não existirão, e de fato vão existir. Ele diz que quem habita em Deus descansa mesmo em meio ao perigo. Então estava Pedro lá, ele sabia que no outro dia ele poderia morrer, porque Tiago tinha sido morto, e ele o que ele estava fazendo? Dormindo dentro da cadeia, estava descansando. Mas é aquele negócio, irmãos, quem já andou com Jesus tem que descansar, né? Pedro, ele pode ter sido o que for, mas ele tinha andado com Jesus, então ele estava descansando, né? E aqui ele já estava experimentado, né? Conclusão: no Novo Testamento, o verdadeiro esconderijo é encontrado em Jesus Cristo. A proteção final não está em circunstância, mas está em Cristo. Ou seja, quando nós pegamos o Novo Testamento, o que a gente observa? O verdadeiro esconderijo, ele é encontrado em Jesus. A proteção final não está em circunstância, mas em estar em Cristo. Então, quem está em Cristo, Colossenses 3:3, por favor, irmã Mônica, para que nós possamos deixar gravado no nosso coração. Olha o que já aconteceu. É uma das coisas que muitas das vezes a gente não quer entender, mas espiritualmente é isso aqui, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós já morremos para essa vida. Isso é fé. Quando nós entendemos que nós já morremos para essa vida, nós estamos descansando em Deus, esperando Ele cumprir com os seus planos e projetos sobre essa terra, porque na minha vida, na nossa vida, Ele já cumpriu. De que forma? Ele diz assim, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, isso revela no Salmo 91:1,
que a mesma coisa, ou seja, quando nós vemos aqui Colossenses 3:3, nós vamos ver o Evangelho está sendo revelado aqui, que Cristo, Ele é o nosso esconderijo, que Cristo, Ele é a nossa habitação, que Cristo, Ele é a sombra que nos traz esta proteção. É uma promessa para quem vive em intimidade com Deus. Intimidade gera cobertura, cobertura gera descanso. Quem vive na presença de Deus não precisa viver dominado pelo medo do mundo. Ou seja, irmãos, o que nós temos que guardar em mente e no nosso coração, que virão dias difíceis, virão dias de dificuldade, de lutas, de perseguição, e até mesmo dentro do próprio Evangelho. Mas se nós estivermos em Cristo, como assim Ele quer estar em nós, pode ter certeza, irmãos, nós venceremos a dificuldade que vai nos sobrevir, e com certeza, irmãos, nós venceremos em nome de Jesus. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, guarda no seu coração a sombra do Onipotente, que vai descansar. Descansa em Deus, descansa em Deus, porque, irmãos, nós só podemos descansar em Deus crendo de que Ele está à frente de todas as coisas. E para descansar em Deus, irmãos, é só no momento da adversidade. No momento da adversidade. Porque descansar em Deus, na fartura, na bonança, no pão à mesa, no prato que é colocado à mesa, é fácil. Mas descansar em Deus é no momento da adversidade. Mas como descansar na adversidade? Me permita, eu termino, irmãos. Eu termino. Me permita, eu termino. Está aqui, ó. Esse aqui é agora, veio agora, 12:12. Alegrai, 12:12 de Romanos. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Então, alegrai-vos na esperança. Um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu. Esperança. Sede paciente na tribulação. A tribulação vai vir. Nós vamos passar pela tribulação, irmãos. Mas eu sou crente, Deus vai permitir tribulação também para provar os seus. Mas Ele diz o quê? Sede paciente. Como ter paciência na tribulação? Sede paciente. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, sede paciente na tribulação. Persevera na oração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Considerações finais que nós passamos, amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos de pé. Esses dias eu vi um videozinho que postaram, fazendo uma alusão a esse momento de guerra, rumores de guerra. E no videozinho apareceu o planeta Terra, meus irmãos. O planeta Terra. E um monte de bomba atômica explodindo ao mesmo tempo. Um monte. Um cantinho, outro canto, no canto. E o que tinha de diferente nesse videozinho? A pessoa de Cristo. Estava Jesus, o planeta Terra, como se fosse desse tamanho aqui o planeta Terra. Aquele globo, estourando um monte de bomba, e Jesus olhando assim, em desespero, gritando, não, como se estivesse falando assim, vocês explodiram. Aí eu olhei esse vídeo, mas que coisa mais sem pé nem cabeça. Jesus desesperado porque o homem resolveu explodir bomba. Como nós ouvimos hoje, Deus está no controle de tudo. E a Bíblia não fala de um fim de mundo em bomba atômica. Então fique em paz. Fala de muitas coisas acontecendo, muito caos. Mas o homem não tem o controle da vida. Quem tem é Deus. E enquanto Deus for Deus, nunca esse tipo de referência vai ter sentido. Porque nós estamos baseados na palavra. Amém? Pai, obrigado. Te agradecemos por tudo que temos visto e ouvido nessa noite. Obrigado pela palavra, obrigado pelos louvores. Agora eu te peço que nos despeça na tua paz.
Tudo que está proposto para acontecer ainda nesse final de semana, Tu esteja no controle. E que sempre em nós haja a paz e a tranquilidade de quem descansa em Ti. Fortaleça nossos passos e nos livre do mal. Pai, esteja conosco. Também oro pelos Teus servos que acompanham o Senhor à distância, que também possam ser alvos da Tua paz e alegres permanecer firmados em Ti. Se conosco eu te peço e já te agradeço, em o nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. Quem crê, diga amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.